Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus brilhe em sua vida, pois hoje damos início ao estudo do livro Ciência da Fé. Seja governante da sua vida, reinando em vida e entendendo o discernimento entre o milagre e o processo. Qual você deve realizar para atingir o seu objetivo de vida? Vamos aprender muito com a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Que Deus seja louvado pela vida da nossa apóstola, pela vida do nosso apóstolo primaz, Adelino de Carvalho, que como apóstolos de Deus lideram esta obra com ousadia e coragem e no início do ano nos presenteando com estas promessas sagradas que, se colocada em prática, trazem em nossa vida o resultado forte da fé. Porque o que vale na vida não é apenas saber uma informação. Dados, informação, você pode obter por vários lugares, de várias formas, seja pela letra, seja pelo áudio, seja por vídeos, seja por qualquer meio. Mas o que importa é a revelação dada pelo Espírito de Deus, que fala conosco de uma maneira ímpar, de uma maneira singular, de uma maneira que é diferente de qualquer outra pessoa. E a revelação do Espírito de Deus nos faz viver. Ser informado é uma coisa, agora receber o conhecimento e aplicá-lo na vida é a força de revelação, é poder de revelação que muda a sua história, que muda a sua jornada e faz você testemunhar as grandezas de Deus. Que Deus seja louvado pelo que vai acontecer a partir de hoje. E é muito importante você prestar bastante atenção, porque este livro, ele não é apenas para ser lido, mas estudado debaixo de uma leitura consciente e oração. É o que vamos fazer. Antes de darmos início à aula, vamos agradecer a Deus e orar. E depois do final da aula, agradecer mais uma vez e pedir a revelação do Espírito que trabalhe em nós aquilo que nós ouvimos. E é muito importante cada pessoa que está começando hoje entender que lá no final do curso você vai receber o seu certificado. Já comece a preparar o valor para você pagar a taxa desse certificado. É bem simbólico, é bem simbólico e não faz jus à grandeza do que esse curso representa e vai ajudar você a entender a força da fé. Cada profeta, cada profetisa que vai ministrar esse curso junto comigo vai passar para cada pessoa a visão espiritualizada deste livro forte e cheio de poder espiritual. Mas, como eu disse, vamos orar? Porque tudo nós começamos debaixo da força sobrenatural, do sopro divino, da força de Deus, que primeiro nos deu vida e depois nos deu nova vida através de Jesus. E agora toma conta de nós, nos formando um exército forte, capaz de vencer todas as dificuldades que vierem pela frente. Estamos em janeiro, mês das primícias, e vamos honrar a Deus com o nosso melhor, aprendendo com a nossa apóstola e depois celebrando as primícias no altar, com a nossa renda, com aquilo que nós lutamos para alcançar e que foi Deus que nos deu. E agora damos de volta, porque com a mesma medida que nós estamos medindo, seremos medidos por Deus. Eu vou falar mais sobre isso dentro da aula de hoje. Mas agora é hora de oração. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por ter colocado este livro em minhas mãos. Obrigado, meu Deus, por esse livro ter chegado em minhas mãos. Obrigado por esse livro estar chegando nas mãos de cada bispo, cada bispa, cada profeta, cada profetisa, cada oficial do reino dos céus, cada evangelista. A esta pessoa que recebeu o livro e está chegando no santuário agora e ainda não sabe a grandeza do que o Espírito de Deus tem para revelar a ela.
que este livro, meu Deus, que já está consagrado, abençoado pelo teu nome santo e poderoso, possa, ao ser aberto, emanar uma luz forte através do conhecimento e depois da prática que cada um vai ter. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço pela vida da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, que, seguindo os passos apostólicos do apóstolo primaz Adelino de Carvalho, vem nos revelando e nos dirigindo rumo às práticas santas do reino dos céus, vivendo aqui na terra o que o Senhor reservou para nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos nós. Vamos lá? A aula de hoje. Preparação para o estudo e introdução do livro A Ciência da Fé. Vamos lá? Página 7 do livro. Introdução. O domínio da mente. Eu sei que você já deve ter ouvido a frase: dominou a cabeça, dominou tudo. Mas será que compreende o poder por trás dela? Quando falamos de dominar a mente, estamos falando de muito mais do que ter controle sobre os nossos pensamentos. Estamos falando de entender que a mente, a alma, é o território mais iluminado e poderoso que possuímos. Uma mente renovada é iluminada pela palavra revelada de Deus e não apenas reflete a sua glória, mas se torna a chave para governar todas as áreas da nossa vida. Entender a força de vida pela ótica espiritual é enxergar no sopro divino o poder da fé. Perdão. E é aí que o livro já começa no fogo, na energia, na força sobrenatural de Deus, que tem que começar por alguma parte. Tudo na vida tem um início. O problema é que a maioria das pessoas, e o livro vai tratar sobre isso, elas tentam pegar um atalho. Estava conversando com um estudante que recentemente descobriu que existem inteligências artificiais que podem ajudá-los nos seus estudos. Então ele fez algumas perguntas que lhe foram feitas pelo professor e colocou ali naquela inteligência artificial que respondeu prontamente tudo o que ele precisava. Ele queimou uma etapa. Ora, ele não está na escola para poder buscar informação de uma inteligência artificial. Ele está na escola, está naquele curso para aprender. Então, o que ele estava fazendo era trapaça. Tentando, num atalho, responder e dar a resposta certa para o professor e assim ganhar pontos. Só que ele disse que passou apuro na hora da prova. Porque na prova, ele não podia usar a inteligência artificial. E ele tinha que responder o que havia estudado. Mas ele havia tomado um atalho, então ele não sabia a resposta. Ele pode ter ido bem nos questionários, nos exercícios, mas na hora que era para pegar para valer, na hora do vamos ver, ele foi muito mal. E sabe por quê? Começou errado. E tudo começa aqui, na mente. Começa aqui, na cabeça. Há alguns românticos que podem dizer que começa no coração. Ora, se for assim, eles só vão se dar mal na vida porque, infelizmente, a palavra de Deus traz a verdade. Enganoso é o coração, corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece que sonda realmente os corações. Nem a própria pessoa, nem eu, nem você mesmo pode conhecer seu próprio coração. E às vezes a Bíblia fala ainda que é perverso. E quando a gente fala perverso, parece ser uma coisa tão ruim, né? Tão maldosa. Mas porque tudo que é pervertido, presta atenção, pervertido não é só aquela pessoa que pratica atos sexuais ilícitos, que pratica atos obscenos. Não. Perverter significa tirar a origem e tentar copiar de maneira mal feita.
É como uma pessoa que ela tenta imitar uma outra, mas faz de qualquer jeito. Então, sabe aquela coisa pervertida, caricata, parece piada, comédia. Não é assim que nós fazemos a nossa vida com Deus. A gente começa dentro de um espectro de condições, sim, condições. Todo ser humano precisa entender que ele tem direitos, mas também tem deveres. E esses deveres são condições materiais e espirituais, principalmente, que precisam ser obedecidas. Quando você começa a dominar a sua cabeça e a definir exatamente o que você quer, o que é prioridade na sua vida. Eu estava conversando agora há pouco sobre a pessoa que tem uma agenda de vida. Estou falando de agenda de anotações, não. Agenda de vida são lições, são missões, objetivos que a pessoa tem. Então ela vai focar a vida dela em cima daqueles objetivos. E um dos objetivos mais importantes que a gente precisa entender, vou seguir aqui para mostrar para vocês, aqui, um instante, aqui, prioridade na vida. Deus não se deixa levar pelas nossas palavras, mas pela nossa fé, manifestada através da oferta de sacrifício, através de nossa atitude de obediência. Por isso, quem crê no profeta de Deus prepara para si mesmo uma vida segura. Ora, a palavra de Deus em 2 Crônicas diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O valor que damos é o que provoca um valor multiplicado, que volta para nós. Por isso os assuntos do mundo não têm valor para mim. Por que eu ouço um profeta? Porque eu assumi a prioridade que eu quero ir bem na vida. Então, para ir bem, eu preciso aprender a ouvir. Para ouvir, eu tenho que ser humilde. E o humilde, ele não faz o que ele quer. Ele simplesmente obedece às diretrizes, obedece o caminho que ele tem que trilhar. Aí ele começa a dominar a si mesmo, porque ele sabe que se ele quer chegar lá, ele precisa caminhar aqui. Ah, não, eu quero chegar lá, mas eu vou dar a volta. Não é o caminho. Aí você tem que seguir o caminho que o profeta falou. O profeta disse, é por aqui. Então é por aqui. É sacrifício. É sacrifício. É obediência. É obediência. E aí segue aqui. Vem comigo. Mas quando damos valor ao que realmente nos trará um retorno positivo, como o valor que eu dou ao que é sagrado, esse valor nos dá um grande retorno. A palavra de Deus em Mateus 6,21 diz, onde estiver o seu tesouro, o que é tesouro? Coisa de valor, coisa que é importante. Aí também estará o seu coração. Esse é um dos grandes fundamentos das primícias. Quando oferto para Deus, materializo a minha fé e Ele corresponde materializando a renovação da minha mente, minha saúde, minha vida. Por isso, tudo para mim é maravilhoso. Ele me deu a vida, vida eterna. Uma casa pode ter todos os enfeites, mas se não tiver um alicerce forte, ela começa a cair. Então, se você conseguir entender o que a apóstola Sol já começa trazendo, que se você tem o domínio da sua mente, você tem a capacidade, o entendimento para absorver as lições que virão para você. É como a primícia. Se você começa certo apresentando sua primícia no altar, agradando a Deus em primeiro lugar, com certeza o resto do ano, o restante do ano, vai seguir uma trajetória de bênçãos e de poder em sua vida. Olha na página 8. Vamos lá? O sopro de Deus é o que dá vida e nos capacita a exercer autoridade sobre as circunstâncias. Só um minutinho. Para que o sopro de Deus age em nossa vida, então é preciso dar lugar a ele. A Bíblia fala para não darmos lugar ao diabo. Isso significa que a gente tem autoridade para dar lugar a alguém. A quem você vai dar lugar?
Pode parecer uma pergunta meio tola. Você vai dar lugar a Deus? Você poderia sim, dizer que sim. Mas só dá lugar a Deus quem está disposto a ouvir a voz de Deus. E essa pessoa domina a si mesma. E quando ela começa a se dominar, ela começa a se preparar para receber o que virá. Vamos de lá. Segundo parágrafo. A Bíblia nos ensina que ao invés de sermos dominados pelas circunstâncias, fomos criados para reinar sobre elas. Onde começa esse reinado? Dentro de nós. Dentro da nossa mente. O domínio sobre a vida, a capacidade de enfrentar os desafios com coragem e sabedoria começa no campo mental e espiritual. Quando a nossa mente está ocupada com as coisas de Deus, ela se torna o campo onde a vitória é determinada, antes mesmo de se manifestar fisicamente. Até alguns anos atrás, a ciência e a fé foram vistas como mundos separados. Mas um estudo feito no maior laboratório neurocientífico do mundo, em Tel Aviv, Israel, desafiou essa separação. A pesquisa revelou algo extraordinário, e que nenhum remédio, por mais eficaz que seja, pode surtir efeito quando a pessoa perde a esperança, ou se entrega à ideia de que não quer mais viver. Porém, mesmo diante de doenças graves, quando uma pessoa encontra força mental e espiritual para lutar, ela pode superar os desafios de maneira surpreendente. Em outras palavras, podemos concluir que a força de vontade, impulsionada pela fé, é determinante para a cura, bem como para a vitória em todas as áreas de nossa vida. Deus nos criou para dominar e não para sermos dominados. É o domínio que começa na nossa mente. No entanto, essa preparação não acontece da noite para o dia. Existe um processo de forjamento, de treinamento da mente e da alma, e é aqui que entra a revelação da caverna de Adulão. Davi foi levado por Deus para uma caverna, chamada hoje de Caverna de Adulão. E lá ele reuniu cerca de 400 homens, todos tidos como improváveis, fracassados e falidos. Era o que eles foram preparados pela vida para ser. Preparados pelas famílias, pelo ambiente que os cercava e até mesmo por eles mesmos. Por quê? Foram treinados a viver uma vida de fracasso e de derrota. Esse treinamento aconteceu onde? Na mente. Estava conversando com uma pessoa recentemente que veio falar comigo que não tinha fé para fazer nada. Não tinha fé para sacrificar, não tinha fé para orar, não tinha fé para buscar. E eu disse, fé você tem. O problema é que você foi treinado pelo Satanás, pelo bicho das trevas, para não acreditar que você tem dentro de você fé. Ora, Jesus ele disse que se a fé for o tamanho de um grão de mostarda, já viu o que é o grão de mostarda? É uma coisa tão pequenininha que se eu for mostrar para vocês aqui, vocês não vão ver pela câmera. É pequenininho. Mas se uma fé daquelas estiver ali conectada à fonte de objetivo seu, e você determinar esta montanha, sai daqui e vai para lá, isso vai acontecer. Então, fé eu sabia que aquela pessoa tinha, mas ela queria que as coisas fossem de acordo do jeito dela, assim, de acordo com o que o mundo moldou elas. Tipo o seguinte, eu falei, olha, você precisa formar a corrente. Primeiro desafio, 13 sextas-feiras sem faltar. Eu não vou dar conta de vir. Segundo desafio, é o sacrifício que você vai oferecer no altar. Esse sacrifício, ele vai proporcionar uma força espiritual para você vencer e desvencilhar todo o laço do inimigo que foi feito através desse trabalho da esquerda, de trevas que foi feito contra você. Você sabe que pagaram para os espíritos trabalhar contra você. E o sacrifício que você faz anula a sentença de morte. E a pessoa diz, eu não tenho com o que sacrificar. Aí ela esperava que eu dissesse, então eu vou colocar a minha fé por você. Olha, então não precisa que o que você for fazer, deixa que eu faço por você. Não é por aí. Não é, você não vai ser salvo pela minha fé. Cada um é salvo pela fé e pela obra que tem.
Eu não posso fazer para você, e nem você pode fazer para mim. Se aquela pessoa não tiver a definição de que precisa agir para o Espírito de Deus trabalhar, ela não vai mudar. Lamento. Não vai fazer a corrente? Tudo bem. Continua vindo no santuário. Continua percebendo e vendo os testemunhos que estão sendo contados, as vitórias que estão sendo alcançadas. E você vai vendo que sua vida vai ficando para trás, porque você está vendo todo mundo fazer e você não faz. Pessoas que tinham menos condição do que você sacrificam e você não. Então, quando a pessoa ela está habituada ao fracasso, ela fica numa zona de conforto. Parece estranho dizer, né? Tem gente que fica na miséria e numa zona de conforto. Porque a mente dela se moldou para isso. Soldados de Davi, eles eram homens endividados, desgostosos, tristes da vida, falidos, fracassados. Mas se espelharam na fé de Davi, creram no Deus Todo-Poderoso de Davi e se tornaram seus 400 homens valentes, um exército como nunca antes se viu, invejado por todos os reis que queriam ter um exército daquele. Mas Davi pegou eles do nada, como você. Talvez você esteja numa situação onde você está no nada, foi preparado pela vida para acreditar que está sozinho, que não tem força, mas você tem forças. Você tem capacidade. O Espírito de Deus te chamou e por isso você está aqui. Continua comigo. E é por isso que eu quero fazer essa reflexão com você aqui. Seus resultados dependem de você. Todo mês a árvore da vida produz 12 frutos. Um fruto por mês, como diz a palavra de Deus. A palavra diz em Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas de árvore são para a saúde das nações. Nossos irmãos podem testemunhar a prosperidade que vivem, porque mês a mês fazem suas campanhas, seja com uma oferta maior, uma oferta menor, por ter dado uma oferta grande no mês anterior. Mas alguém pode dizer que os frutos dessa árvore serão apenas no céu. E isso não é lá no céu, não. A cura das nações é aqui. Lá no céu não tem doença. E nós aprendemos como prosperar. Nossos irmãos prosperam porque são fiéis. E tem doutor por aí que infelizmente está vivendo na miséria. Uns culpam os governos pelos seus fracassos, mas a culpa é deles. Nós vivemos um lado da vida que é o lado da saúde, lado da valorização da família, o lado do cachaceiro, do drogado, do feiticeiro, não é o nosso lado. No lado que escolhemos, decidimos honrar a Deus em primeiro lugar. Observe e consegue entender essa visão? Entender que ao dominar sua mente, você está assumindo que você é responsável pela sua vida. Ou seja, eu vou dar início a este curso, Ciência da Fé. Então eu assumo a responsabilidade de toda quarta-feira estar no santuário, com o livro, com a Bíblia, com o meu caderno de anotações, pronto para receber todas as orientações que vão mudar e mexer com a minha vida. E me preparar para o final deste curso, receber o meu certificado e mostrar para todo mundo, olha aqui, ó, eu busquei, está aqui meu troféu, eu fiz, e agora eu vou mostrar para vocês na minha vida os resultados da ciência da fé. É isso que eu quero que aconteça. Porque ao dominar sua mente, você assume o compromisso de que vai fazer, de que vai honrar. Não é aquela pessoa que simplesmente se tornou doutor na faculdade, conseguiu o diploma, mas está aí, ó, vivendo na miséria. Porque achou que simplesmente o conhecimento material e a busca por uma identidade de um diploma iria mudar a sua vida. Mas o que muda a vida da gente é a prática viva de ensinamentos sagrados, como a primícia. A valorização é o que é sagrado. E é isso que faz a diferença. A árvore da vida, ela dá os 12 frutos, mas só colhe quem pega o fruto. O fruto está lá. O primeiro fruto é o fruto da primícia, que dá início a todos os outros frutos. Não vá dizer que todos vão colher o fruto das primícias da árvore da vida o primeiro mês e você não vai colher. É claro que você não vai aceitar isso.
É claro que você vai falar, eu assumo a responsabilidade, eu quero a vitória. Eu domino a minha mente. Eu não vou permitir que nada venha me impedir de honrar a Deus e receber de Deus o que Ele tem para me dar. Continua comigo, na página 10. Pela liderança de Davi na caverna de Adulão, todos eles foram renovados, feitos de novo, transformados, forjados para a batalha, e se tornaram o que hoje conhecemos como os valentes de Davi. Um exército de homens poderoso. Foi na caverna de Adulão que o próprio Davi venceu batalhas interiores e teve sua mente fortalecida pelo poder de Deus, tornando-se um líder forte e poderoso, de um exército forte e também poderoso. Quando eles entraram na caverna, eram homens fracos e derrotados, mas ao saírem da caverna, saíram fortes e vitoriosos. Hoje o apóstolo Adelino de Carvalho, em sua sabedoria e visão espiritual, recebeu do Espírito de Deus a revelação da caverna de Adulão, da segunda glória para a geração presente. Este lugar de grande poder espiritual é um local de treinamento espiritual e de encontro íntimo e profundo com Deus, onde cada pessoa se fortalece, renova sua mente e se prepara para governar as circunstâncias de sua vida, com sabedoria, autoridade e poder. A vitória de Davi estava dentro dele, em sua mente. A sua vitória está dentro de você, na sua mente. A vida e morte estão na sua cabeça. A vitória e derrota sobre sua vida estão na sua cabeça. Este livro será um instrumento poderoso nas mãos de Deus para mudar a sua mente. As dificuldades, por mais desafiadoras que sejam, não podem te dominar, pois Deus já te deu autoridade para governar sobre todas elas. Depois de receber o sopro de Deus, o homem se tornou alma vivente, um dominador. O sopro divino é a energia que vem do céu, a força da comunhão espiritual com Deus, que remove sua vida para frente. E quanto mais comunhão com Deus, mais força você recebe. Percebe a força de tudo isso? O que é uma comunhão? Comunhão é estar debaixo da mesma unidade, estar junto. Estava notando um detalhe interessante, onde Jesus ele diz que o meu jugo tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. E eu estava observando um detalhe interessante que eu já tinha ouvido há muito tempo atrás sobre o significado da palavra cônjuge. Quando você vai assinar algum documento, está lá fulano e cônjuge dele, o cônjuge daquele homem, o cônjuge daquela mulher. Cônjuge é o esposo ou a esposa. E o significado da palavra cônjuge quer dizer acompanhando o mesmo jugo. Quando Jesus falou sobre jugo, ele estava dizendo sobre submissão. Está colocando sobre você uma responsabilidade que é suave. Então, quando a gente assume e recebe a palavra cônjuge, a gente está dizendo o seguinte: eu tenho o mesmo jugo que a minha esposa, a esposa fala, eu tenho o mesmo jugo que o meu marido, nós temos a mesma comunhão, estamos ligados. Já consegue entender o que eu estou falando? Eu ando com a minha esposa e carrego com ela os fardos e lutas que ela passa. Assim como ela anda comigo. Ela não é uma aventureira que se eu passar um aperto ela vai me deixar. E nem eu sou um aventureiro qualquer que vai deixá-la no momento de dificuldade. Mas em meio às lutas, em meio às vitórias, nós estamos juntos. E é forte demais entender isso, porque a transformação que aconteceu com os homens de Davi na caverna de Adulão foi porque eles entraram em comunhão com Davi. Eles aprenderam com o apóstolo Davi, com o profeta Davi. Eles ouviam, eu acredito que de manhã eles acordavam e se ajoelhavam e oravam e falavam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito que quando eles voltavam para casa, voltavam para a caverna à noite, eles falavam: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Enquanto as pessoas lá fora não acreditavam neles, eles iam se formando.
Por isso o apóstolo, revelado pelo Espírito de Deus, trouxe a caverna de Adulão da segunda glória, que é um local que ele traz um poder espiritual tão grande. E nós, como imitadores das Santas Escrituras, e sabendo que a revelação de Deus, ela fala, viva até hoje, sabemos que lugares como esse, como a Torre de Davi, como o Monte Manaim, trazem uma força e um poder espiritual. E sabe por que a gente sente? Eu sinto esse deslumbrado, eu fico deslumbrado com esse poder, com essa alegria, com essa força, com essa energia. Me dá alegria falar do sagrado de Deus, do santuário. E vai chegando agora, inclusive, a ceia das primícias. Está me dando uma alegria de saber que no domingo, eu e você estaremos apresentando as nossas primícias no altar. É muito forte, é muito de Deus, porque Deus honra quem o honra. Diz a palavra de Deus em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Deus! Na dimensão espiritual não existe justiça no governo de Deus sem darmos a devida honra e primícia aos valores da sua palavra. Jesus, com tal afirmação, nos ensina que as primícias atraem a prosperidade. Não oferecer as primícias é desonrar, e a desonra atrai ruína, como diz em Provérbios 18:3. Quando vem o ímpio, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha ou o opróbrio. É muito sério tudo isso. E para encerrar, página 12. A primeira ordem de Deus para o homem foi que ele dominasse todas as coisas no céu, na terra e no mar. Se ao invés de dominar uma situação, você se deixar dominar por ela, você está negando o sopro divino em sua vida. Quando você compreende que é um dominador e não um dominado, você começa a entender o poder da fé. Ao ler esse livro, você entenderá com clareza e profundidade como o domínio da mente se torna o domínio sobre a sua vida, as circunstâncias e, acima de tudo, sobre o seu destino. Deus te chamou para governar, para reinar, e isso começa no momento em que você escolhe renovar sua mente e se alinhar com a vontade de Deus. Prepare-se para ser moldado, assim como Davi foi moldado para se tornar o governante da sua vida, assim como Deus te criou para ser. Oh, glória! A apóstola Sol, cheia do fogo de Deus, nos revela essa essência do sopro divino. Quando o ser humano foi criado, com todos os minerais da terra, seria muito simplório só falar do pó, do barro, mas o ser humano ele carrega em si todos os minerais que a terra tem do melhor. Mas isso não bastou para o ser humano caminhar. Ele precisava do fôlego de vida, do sopro da vida. Quando caiu em pecado, este homem ele foi destituído de tal glória. Mas se por causa de a morte veio a este mundo, por causa de a vida também veio, para que pudéssemos reinar em vida. Não é só depois da morte, não. E aí ele veio trazendo para nós o fôlego do teu espírito, o sopro divino que nos enche de energia. E com isso, você pode assumir o papel de dominador da sua vida. Porque só domina quem fala assim, é comigo. Eu vou fazer. Eu creio. Podem dizer que eu não tenho forças, mas eu vou. Ué, não foi isso com Davi? Davi era um menino, assim, ninguém dava nada por ele. A família criticava ele, excluía ele. O rei falou, você não vai dar conta de enfrentar o gigante, mas eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. A mente de Davi já estava moldada. E quem andou com Davi foi moldando a sua mente conforme a força e a fé de Davi. É isso que vai acontecer na ciência da fé. Vamos moldar a nossa mente para habituar a nossa mente a entender os processos de fé, a entender o alcance do milagre, a entender como não nos vitimizarmos, a entender o caminho que temos que tomar. E com isso, louvar e agradar a Deus com o testemunho da nossa vida. Deus seja louvado pela nossa apóstola,
Deus seja louvado por esta aula. Semana que vem, capítulo 1. E antes que eu encerre, está sendo enviada uma ficha de cadastro. E eu peço que você envie essa ficha de cadastro para o número que está nela, para que possa ser anotado o nome de todas as pessoas que estão nessa força divina, que estão aprendendo e querem mudar de vida. E você, deixo hoje esse encerramento, essa conclusão para você. No domingo vamos celebrar as primícias. Vamos honrar a Deus. E eu quero que no final desta aula, separe um momento para orar, falar com Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida e pela aula que recebeu. E pedir o Espírito de Deus que domine você e te faça ver que ao oferecer a primícia no altar, vai fazer com que você honre a Deus de tal forma que você possa colher o primeiro fruto da árvore da vida e com isso poder contar muitos testemunhos pela frente. Comece certo para continuar certo e para dar certo. Deus te abençoe. Dia 15 de janeiro, semana que vem, capítulo 1 do livro Ciência da Fé. Que Deus lhe abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você. O que toda criatura deveria crer. Vim te adorar com as primícias no altar.